Relato 1. Fui atacado por algo sobrenatural na floresta. Nunca fui de acreditar nessas histórias do sertão. Cresci ouvindo os mais velhos falarem da comadre Fulozinha, um espírito de moça de cabelos compridos que protege a mata e castiga quem caça por maldade. Achava tudo invenção de caboclo. Até o dia em que eu fui caçar sozinho e descobri o quanto estavam certos. Era fim de tarde, o céu avermelhado, o ar cheirando a terra quente. Peguei minha espingarda, botei o chapéu e entrei na mata. Queria pegar uns tatus para o jantar. A floresta era densa, o som dos galhos se quebrando sob meus pés parecia mais alto do que o normal. Eu sentia que tinha algo errado. Conforme a noite caía, o vento começou a mudar. Os grilos, que antes faziam barulho, silenciaram. Até o rio parecia parado. De repente ouvi uma risada baixa, fina, ecoando pelas árvores. Não era humana. Olhei para trás, nada. Só sombras e o som das folhas se mexendo devagar. Continuei andando, tentando ignorar. O suor descia gelado pelas costas e o cheiro de flores doces começou a encher o ar. Um perfume forte, enjoado. Foi aí que lembrei da história. Quando sentir cheiro de jasmim na mata e ouvir riso de moça, corra. Mas meus pés pareciam presos no chão. O som de passos leves começou a me cercar. 3 à minha direita, 2 à esquerda. Um assobio ecoou, infantil, zombeteiro. Levantei a lanterna. Nada. Mas o vento trouxe um murmúrio, suave, quase carinhoso. Caçador, por que veio aqui? A voz soava próxima, mas vinha de todos os lados. De repente, algo puxou meu chapéu. Senti o toque gelado de dedos finos passarem por meu pescoço. Disparei a espingarda para o alto de susto. O som ecoou e tudo voltou ao silêncio. Até que, lá adiante, entre as árvores, vi uma silhueta. Era pequena, magra, com cabelo tão comprido que arrastava no chão. A luz da lanterna tremia, mas pude ver os olhos dela. Brilhavam como 2 carvões acesos. A pele parecia feita de barro e folhas. Ela sorriu, mostrando dentes afiados. Vai embora, caçador. A mata não é tua. A voz era doce e fria ao mesmo tempo. Dei um passo para trás, tropecei e corri. Corri sem olhar para trás, ouvindo os galhos se partindo atrás de mim. O riso dela me perseguia, cada vez mais alto. A floresta parecia viva, se fechando ao meu redor. O chão afundava, as árvores mudavam de lugar. Perdi o rumo, perdi o norte. Só restava o medo pulsando no peito. Senti um puxão violento nas costas e caí. Algo me arrastava pelo mato. Tentei gritar, mas a voz não saía. Olhei para trás e vi mãos pequenas, negras como sombra, puxando minhas pernas. E o rosto dela, rindo, os cabelos rodando como se o vento viesse de dentro dela mesma. Ela subiu sobre mim, o olhar fixo, os olhos girando. Promete que nunca mais volta para caçar? Eu tentei dizer que sim, mas ela passou os dedos sobre minha testa e tudo escureceu. O som do vento virou um zumbido distante. Senti o corpo leve, depois, nada, um vazio sem fim. Quando abri os olhos, era dia. O sol batia no rosto e eu estava deitado num lugar que não reconhecia. A mata ali era diferente. Árvores grossas, o ar abafado. Minha perna sangrava, cheia de arranhões. A espingarda quebrada. Eu tentava entender onde estava, mas o pânico me dominava. Andei mancando por horas, procurando uma trilha. Nenhum som, nenhum pássaro. Só o farfalhar das folhas, como se alguém me seguisse de longe. A dor de cabeça era forte e o perfume de jasmim ainda estava no ar, como se ela nunca tivesse ido embora. Senti que algo me observava. O dia passou devagar. Quando o sol se pôs, a floresta mudou de novo. As sombras se esticavam e eu comecei a ouvir vozes. Chamavam meu nome, primeiro sussurrando, depois rindo. Eram muitas ecoando. E no meio delas, uma voz clara, feminina, dizendo: "Você não devia ter acordado." A fome apertava. Tentei beber água de um riacho, mas a água tinha gosto de ferro.
À noite, o frio era cortante. Dormi encostado numa pedra e acordei com o som de passos circulando ao redor. A cada passo, uma risada infantil. A cada risada, o cheiro das flores aumentava. Olhei e vi rastros pequenos no chão, como pés descalços. A terra estava fresca, como se alguém tivesse passado por ali segundos antes. Peguei um galho como arma, mas sabia que seria inútil. A mata parecia viva. As árvores sussurravam e o vento formava palavras. Caçador teimoso. O segundo dia foi pior. A sede queimava, o sol castigava e as vozes não paravam. Às vezes eram risadas, às vezes choros. Uma hora ouvi minha esposa chamando por mim. Corri, mas encontrei só o vazio. As árvores balançavam devagar como zombando. O chão tremia sob meus pés. Senti uma presença atrás de mim. Virei rápido e a vi outra vez. A comadre, de longe, parada entre duas árvores. O cabelo se movia como fumaça e o corpo parecia flutuar. Ela apenas observava. Eu tentei correr, mas o corpo não obedecia. As pernas travaram. O ar sumiu dos pulmões. Fechei os olhos e comecei a rezar. Qualquer coisa que lembrasse. O som dela se aproximou, suave. Agora você entende, sussurrou. Senti um toque leve no rosto e, de novo, tudo apagou. Quando despertei, já era noite. Estava em outro lugar, mais distante ainda, sem noção de direção. As estrelas mal apareciam. O vento frio passava cortando. Eu só queria sair dali. Andei por horas até cair de exaustão. E foi aí que ouvi vozes conhecidas. Chamados apitos. Respondi gritando, mas minha voz era fraca. As vozes se aproximaram e vi luzes piscando entre as árvores. Eram meus amigos. Tinham me procurado por 2 dias. Quando me encontraram, eu estava ferido, desidratado e em choque. Disseram que eu estava a quilômetros de onde entrei na mata. Perguntaram o que aconteceu, mas eu só conseguia dizer: ela me deixou viver. Ninguém entendeu. De volta à vila, o curandeiro olhou para os meus ferimentos e ficou pálido. Disse que eram arranhões finos demais para animal, mas profundos demais para planta. Mandou eu acender vela toda noite e nunca mais pôr os pés na mata depois das 6. Eu obedeci. Nunca mais voltei lá. Mesmo assim, às vezes o cheiro de jasmim volta, surge do nada, mesmo dentro de casa, e junto dele vem o som de um assobio leve, quase infantil, soprando na janela. Quando isso acontece, eu apago as luzes, fecho os olhos e fico quieto, porque sei que lá fora ela ainda me espera. Ninguém acredita completamente. Dizem que delirei, que o calor e a fome me fizeram ver coisas, mas há noites em que sonho com ela. Sonho com o sorriso, com o olhar brilhando no escuro, e sempre acordo com o mesmo som, o vento passando pelos galhos, sussurrando meu nome devagar. Já faz anos desde aquele dia, mas o medo nunca foi embora. Às vezes, quando caminho perto do mato, sinto os pelos do corpo arrepiarem e ouço aquele riso, distante como lembrança viva. Eu sei o que vi, eu sei o que me atacou. E sei que, na mata, há coisas que não perdoam. A comadre Fulozinha é real, bela e terrível. Guardiã das florestas, inimiga dos homens que caçam por orgulho. Eu fui um desses, e ela me deixou vivo para contar. Para lembrar que no sertão a mata tem olhos, e quem não respeita o sagrado acaba sendo lembrado por ela, para sempre. Relato 2. Uma criatura grotesca, caçando javalis. Nasci e vivi a vida toda no interior, no mesmo sítio que meu pai construiu. Era um lugar tranquilo, cercado por lavouras e mata fechada. Mas há uns anos, tudo mudou. Começou com barulhos à noite, o chão revirado, plantações destruídas. Logo percebi, os javalis tinham tomado conta das terras. Eles vinham em bandos enormes, abrindo buracos, derrubando cercas, atacando galinhas e porcos. Cada semana eram mais. O chão ficava coberto de pegadas e fezes. O barulho deles grunhindo à noite era aterrorizante.
Meus filhos já tinham medo de sair depois das 6. Conversei com vizinhos e todos passavam pelo mesmo problema. Os javalis estavam se multiplicando rápido demais. Pareciam enlouquecidos, famintos. Resolvi reunir alguns homens da região para uma caçada. Era a única forma de conter aquilo antes que não sobrasse nada. Planejamos tudo. Iríamos nos esconder nas árvores, armados de espingardas, esperando o momento certo. Era noite de lua cheia. O ar estava seco e o cheiro da terra misturava-se ao do medo. Cada um subiu numa árvore e ficou em silêncio esperando. O tempo passava devagar. Uma coruja piou ao longe, quebrando o silêncio. A lua iluminava o milharal e o terreiro, e tudo parecia calmo demais, até que ouvimos o primeiro grunhido, baixo, rouco, vindo do sul, depois outro e outro. Logo, o chão começou a tremer. Vi primeiro as sombras se movendo. Depois vieram eles, dezenas, talvez mais de 50 javalis correndo descontrolados, gritando como se fugissem do próprio inferno. As folhas se agitavam, o chão vibrava, e então por trás deles surgiu algo que me fez gelar. Era uma criatura imensa, peluda, escura como breu. Corria em 4 patas, mas seu corpo era largo e musculoso como o de um homem. Devia pesar mais de 200 quilos. Seus olhos brilhavam vermelho sob a luz da lua, e as garras pareciam navalhas reluzindo. Os javalis tentavam escapar, mas a criatura os alcançava com facilidade. Em segundos, ela saltou sobre um deles e o rasgou como papel. O som dos ossos quebrando ecoou pela mata. Um cheiro metálico de sangue invadiu o ar. Nenhum de nós teve coragem de atirar. A cada novo ataque, o bicho rugia, e o som era tão forte que senti o peito vibrar. As árvores balançavam. Um homem ao meu lado começou a rezar baixinho, tremendo. O sangue escorria pelo chão, e o barulho dos javalis agonizando era coisa que não vou esquecer nunca. O animal parou, ergueu-se em 2 patas, revelando um corpo grotesco, metade humano, metade fera. As garras batiam uma contra a outra, faiscando a luz da lua. Ele cheirava o ar, como se soubesse que estávamos ali, escondidos, assistindo. Fiquei imóvel. O suor escorria pela testa. O vento trouxe o fedor de carne e podridão. De repente, ele virou a cabeça devagar, olhando direto para nossa direção. Aqueles olhos vermelhos me perfuraram a alma. Ouvi um estalo. O galho sob mim quebrou um pouco. O som atraiu a atenção da criatura. Ela deu um passo à frente, rosnando. O peito dela subia e descia, como se respirasse ódio. Um dos homens gritou e, nesse instante, todos nós disparamos. As luzes dos tiros cortaram a noite, mas a fera não caiu. Ela rugiu. Um som horrível, misto de animal e humano. Pulou em direção às árvores. Sentiu vento quando ela passou perto. Um dos homens caiu da árvore e desapareceu entre os matos. O resto de nós desceu desesperado e correu em direções diferentes. Eu corria sem olhar para trás. Só ouvia os gritos, o barulho dos tiros e os rugidos da fera. O coração batia tão forte que parecia que ia sair pela boca. Entrei no mato fechado, tropecei em galhos, cortei as pernas, mas continuei até ver a luz da minha casa. Tranquei as portas, apaguei as luzes e fiquei no escuro, tentando acalmar a respiração. Lá fora, ouvi gritos ao longe, depois silêncio. Somente o farfalhar das folhas e, por um instante, um uivo longo e profundo. Um uivo que fez o sangue gelar nas veias. Passei a noite acordado, abraçado à espingarda. O cachorro chorava sem parar. Parecia sentir algo se aproximando. Às vezes, um arranhar leve vinha da parede, como se algo passasse por fora da casa. O medo era tão grande que eu nem piscava. Quando o sol finalmente nasceu, o silêncio era absoluto. Saí com cuidado e chamei os vizinhos. Fomos até a lavoura. A cena que vimos parecia saída de um pesadelo. Mais de 20 javalis mortos, alguns devorados, outros abertos ao meio, as vísceras espalhadas.
O cheiro era insuportável. As moscas já cobriam os corpos. As marcas de garras estavam por toda parte, no chão, nas árvores, nas cercas. E o mais assustador, pegadas enormes, diferentes de qualquer coisa que já vimos. Metade lembrava um felino, metade um homem. Nenhum de nós conseguia falar direito. Um dos homens começou a chorar, outro dizia que era castigo de Deus. Decidimos queimar os corpos. Fizemos uma fogueira enorme e cremamos mais de 25 javalis. A fumaça preta subia alta, pesada, como se a própria mata observasse. Enquanto o fogo ardia, ouvi o vento soprar estranho. Parecia trazer um sussurro, um som quase humano. Todos pararam e olharam para o mato. Nada. Mas a sensação de estar sendo vigiado era real, como se aquela coisa ainda estivesse ali, nos observando. Voltamos cada um para sua casa, em silêncio. Ninguém dormiu naquela noite. No dia seguinte, quando voltei à lavoura, as cinzas tinham sido reviradas. Havia marcas novas no chão, maiores do que as de antes, e uma garra enfiada na terra, como aviso. Aquela garra era grossa, preta e afiada. Guardei dentro de um pano e levei até o padre da vila. Ele olhou, fez o sinal da cruz e disse: "Isso não é de bicho deste mundo." Pediu para eu benzer o sítio e parar de caçar. Desde então, rezo todas as noites. Mesmo assim, às vezes escuto os javalis grunhindo na mata. E por cima, um som mais grosso, um rugido distante. O cachorro chora, as galinhas se agitam. Nessas horas, fico quieto, apago a luz e espero o amanhecer. Não ouso olhar pela janela. Alguns dizem que era só um bicho grande. Outros acham que o medo nos enganou, mas eu sei o que vi. Aquele ser era real, forte, ágil e cruel. Nenhum homem, nenhum animal poderia fazer o que ele fez naquela noite. Não era apenas um predador, era algo antigo. Os mais velhos chamam de lobisomem. Outros dizem que é o demônio das matas. Seja lá o que for, ele mostrou o quanto somos pequenos. E se foi capaz de destruir dezenas de javalis, imagina o que faria com nós, humanos, se quisesse. Até hoje evito sair à noite. Quando a lua fica cheia e vermelha, fecho as janelas, guardo os animais e fico rezando. Porque sei que ele ainda está por aí, vagando pelas matas, esperando, e uma hora pode ser que volte. E se voltar, espero que nunca me encontre de novo, porque da última vez ele levou os javalis, da próxima pode querer algo mais. Relato 3. Fui perseguido por uma criatura horrível. Sou pescador desde moleque. Vivi minha vida inteira na roça, pescando de madrugada com meus amigos no mesmo rio onde vi o impossível. Tudo começou numa sexta-feira à noite. O céu estava limpo, a lua cheia iluminava o caminho de terra até o rio. Éramos 4. Eu, Zeca, Tonho e o velho Nivaldo. A gente gostava de pescar de madrugada, quando os peixes ficavam mais ativos e o silêncio tomava conta de tudo. Aquele rio ficava a uns 7 quilômetros do povoado, cercado por mata densa e sem nenhuma casa por perto. O som das cigarras, dos sapos e do vento nas árvores formava uma trilha que, para quem não está acostumado, parece assombrosa. Para a gente, era rotina. Até aquela noite. Chegamos por volta das 11 da noite. Montamos as varas, acendemos o lampião e jogamos as linhas na água. A correnteza estava lenta e o reflexo da lua deixava o rio parecendo um espelho quebrado. O ar estava pesado, abafado, como se algo estivesse prestes a acontecer. Depois de uma hora, o silêncio começou a incomodar. Nenhum peixe mordia. O vento tinha parado completamente. Zeca brincou. Até os peixes estão com medo hoje. Rimos, mas a risada foi curta. O ar parecia diferente. Um cheiro estranho começou a vir do rio. Forte, enjoativo, como carne podre. Foi então que ouvimos o barulho. Um ploft pesado na água, como se algo grande tivesse mergulhado. Olhamos uns para os outros. Nivaldo murmurou: "Tem coisa grande aí."
A luz do lampião tremia com o vento que do nada voltou a soprar, agora frio e cortante. De repente, a vara de Zeca envergou de um jeito assustador. Ele gritou: "Peguei um bruto!" E segurou firme. A linha esticou como se tivesse fisgado uma âncora. O som da carretilha chiava, um zunido alto ecoava no meio da noite. Nós corremos para ajudá-lo, mas o que veio depois, ninguém podia esperar. Um puxão tão forte que arrancou Zeca da beira do barranco e o jogou na água. Ele gritou com um desespero que gelou meu sangue: "Me ajuda, pelo amor de Deus!" Corremos até a margem e o vimos se debatendo, sendo puxado para baixo. Mergulhei sem pensar duas vezes. A água era gelada, escura. Consegui agarrar o braço dele, que tremia e escorregava. Sentia algo batendo em minha perna, pesado, áspero. Consegui puxá-lo até a margem com a ajuda de Tonho. Quando conseguimos, ele estava branco, apavorado, olhando fixo para o meio do rio. Zeca só conseguiu dizer: Tem alguém lá, me puxando." A gente olhou e o rio se mexia, formando redemoinhos. A água borbulhava. Do fundo subiu algo, uma forma enorme, humanoide, mas coberta de escamas. A cabeça parecia a de um peixe misturada com a de um homem. Tinha olhos amarelos que brilhavam na escuridão. A criatura ergueu o tronco fora da água, o corpo escorrendo limo e sangue. Um som gutural ecoou, meio rugido, meio grito, como um estalo vindo de dentro dela. O cheiro de podridão se espalhou. Ficamos paralisados, sem conseguir respirar. O bicho parecia nos observar, estudando cada um. De repente ele avançou. As águas explodiram, respingos voaram no rosto da gente. Tonho gritou e saiu correndo. Nivaldo tropeçou e caiu. Eu puxei Zeca e corremos mata adentro, com o barulho da água sendo rasgada atrás de nós. Era como se um trator passasse pelo rio. O som vinha cada vez mais perto. Galhos se quebravam, passos pesados nos seguiam. Eu senti o chão vibrar, o coração parecia querer sair do peito. Ouvi Zeca gritar: "Ele tá vindo!" Olhei para trás e vi, entre as árvores, 2 olhos amarelos brilhando. Subi numa árvore tremendo. Zeca correu para outra direção. O som dos passos parou. Só o barulho da respiração da criatura. Ela estava bem abaixo de mim, farejando o ar, como um animal caçando. Ouvi o estalar de galhos sendo esmagados pelas garras dela. A luz da lua refletia nas escamas do monstro e pude ver melhor. Garras longas, afiadas e uma boca cheia de dentes tortos. Ele arranhou o tronco da árvore, fazendo o som mais horrível que já ouvi. Um arranhar seco e profundo. Começou a morder o tronco. Cada mordida vibrava sob meus pés. Rezei tudo que sabia. Pai Nosso, Ave Maria, tudo. Eu só queria que aquilo fosse um pesadelo. As mãos suavam, as pernas tremiam. O som da criatura era como o rosnar de um cachorro misturado com o de um jacaré. O tempo parecia não passar. Depois de um tempo que pareceu uma eternidade, o som cessou. Olhei para baixo. Não havia mais nada. Só o barulho distante do rio. Esperei imóvel, com medo de descer. A cada rajada de vento, achava que era ele voltando. As folhas se mexiam, sombras dançavam. O medo me consumia. A madrugada foi longa. Eu fiquei lá até o amanhecer. O primeiro raio de sol foi o sinal de que talvez estivesse a salvo. Desci da árvore devagar, os músculos duros de tanto tremor. Caminhei cambaleando até a estrada. Quando cheguei, meus amigos já estavam lá, vivos, mas apavorados. Eles tinham fugido para o outro lado da mata e conseguido chegar em casa. Assim que me viram, vieram correndo, me abraçaram. Contaram que ouviram meus gritos durante a noite e que estavam prestes a voltar armados para me procurar. Ninguém dormiu aquela noite. Quando voltamos ao rio de manhã, o cenário era de filme de terror. Havia marcas enormes nas margens, como pegadas de algo bípede e reptiliano. O chão estava coberto de limo e sangue. A água, turva e escura, parecia esconder o que restava lá dentro. Nenhum som de pássaro. Nenhum peixe,
Nivaldo encontrou um pedaço de escama presa num galho. Era grossa, rígida, do tamanho de uma mão humana. Tonho disse que parecia pele de demônio. Queimamos aquilo no mesmo instante. O cheiro que saiu era insuportável, como carne queimada misturada com enxofre. Depois desse dia, ninguém mais voltou a pescar naquele rio. A vila toda ficou sabendo. Alguns diziam que era o Homem do Rio, uma lenda antiga de um espírito amaldiçoado. Outros juravam que era castigo por pescar à meia-noite. Eu sei o que vi, e até hoje sonho com aqueles olhos amarelos. Essa situação foi tão marcante em minha vida que sempre tenho pesadelos com aquele ser. E infelizmente não tem nem como pensar que foi ilusão ou algo da minha mente, porque todos nós vimos o mesmo ser e sentimos o mesmo terror. E imagino, se eu não conseguisse subir naquela árvore, provavelmente não estaria vivo hoje em dia.